Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tenente Douglas Ferreira por aqui e hoje nós daremos continuidade às questões de física do CFO-CBMED de 2024, agora com as questões número 88 e 89. Mas antes, vocês já sabem, já deixa logo o seu like aí, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dá aquela moral lá no Instagram, beleza? Então, sem mais enrolação aí, bora lá para a questão. Questão de número 88. A figura mostra uma escada homogênea em repouso, com uma das extremidades apoiada no solo e a outra em uma parede vertical. Pô, tá aqui, galera, ó. Tá aqui, ó. Minha parede vertical, a minha escada de salvamento tá aqui e solo. Beleza? Não tem erro. Considere P a força-peso de quem? Da escada. Tá? Fat S, a força de atrito entre a escada e o solo. Fat P, a força de atrito entre a escada e a parede. No NS, a força normal ao solo. E NP, a força normal à parede. Pergunta: o diagrama que melhor indica as forças que atuam sobre a escada é... Espera aí. Qual o melhor diagrama? Galera, vamos lá. Eu tenho peso, atrito e normal. Vamos começar pelo peso. Aonde que a gente geralmente coloca o peso? O centro do corpo, né? O centro de massa dele. Aqui, ó. Aqui eu tenho a força peso da escada. As forças de atrito, elas se opõem ao movimento. Ou seja, se essa escada tender a escorregar para um lado, a força de atrito faz o quê? Ela está para o outro lado. Ela está em direção oposta ao movimento. Se, por exemplo, essa escada escorregar aqui da parede, ela vai para onde? Para cima ou para baixo? Ela vai escorregar para baixo, certo? Ela vai escorregar nessa direção, para baixo. E, consequentemente, ela vai o quê? Ela vai deslocar no solo. Ela vai escorregar para onde? Para a esquerda ou para a direita aqui no nosso desenho? Ela vai escorregar para cá, galera. Não é? Para a direita aqui, ó. Então, o topo da escada vai tender a descer e a base da escada vai escorregar para a direita, caso ela escorregue, logicamente. Para isso que nós temos a força de atrito, que vai mantê-la no lugar. E essa força de atrito é onde? Ela está em qual direção, qual sentido? Oposta ao movimento. Ou seja, a nossa força de atrito entre a escada e a parede, ela vai estar aqui, ó, para cima, apontando para cima. Eu tenho aqui uma Fat P, que é a força de atrito entre a parede. E a força de atrito com o solo? Se o movimento está em verde aqui tendendo para a direita, então a força de atrito estará aqui para a esquerda. Então aqui eu tenho uma Fat S. Beleza? Agora faltou quem? Normal. Normal é o quê? É uma força de contato. E ela é perpendicular à superfície em que o corpo está em contato. Ou seja, a minha normal entre a escada e a parede, ela estará aqui no ponto de contato entre a escada e a parede. Ela é normal, ela é perpendicular à superfície. É o quê? Perpendicular à parede. Então, a minha normal será aqui, ó. Normal de P. E a minha normal entre a escada e o solo? Mesma coisa, perpendicular à superfície, apontando para cima, normal S, NS. Faltou alguma coisa? Peso, força de atrito, normal. Não faltou, todas as forças já estão aí no nosso diagrama, agora é só localizar a opção que mais se enquadra
aí. Então, por acaso, ela já está aqui de cara na opção A, opção alfa. Aqui, ó. Todas as forças aqui eu tenho peso, atrito, normal, atrito com solo, normal, na direção e sentido corretos. Todas as outras opções têm algum erro. Por exemplo, opção B, força de atrito entre a parede, está para baixo. Está errado. Opção C, minha força de atrito entre a escada e o solo está no mesmo sentido do movimento. Está errado. Minha opção D, novamente o atrito está para baixo, entre a escada e a parede, e o atrito entre o solo também está no sentido errado. E minha opção de letra E não está aparecendo aqui, tá? Estou com um probleminha técnico para aparecer a questão, porque ela é muito grande, mas também, quer dizer, na opção de letra E nem coloco as forças de atrito, só tem as normais e o peso. Então, a nossa opção correta aqui é a opção de letra A de alfa. Beleza? Joinha? Curte aí a questão, curte aí o vídeo, tá? E bora lá para a próxima. Questão de número 89. Uma plataforma horizontal de um material praticamente indilatável, para você desconsiderar dilatação na plataforma. É construída a temperatura ambiente. Vamos lá. A plataforma é indilatável. É construída uma temperatura ambiente em um terreno irregular, né? Como vocês podem ver aí na figura. Para sustentá-la, usam-se duas colunas metálicas, já está especificado aqui, coluna 1 e coluna 2, de materiais diferentes. O desnível entre as bases de sustentação dessas colunas é de 2 metros. Já está também bem especificado aqui, ó. Aqui, ó. 2 metros é o desnível entre as bases, ok? Desnível entre as bases de sustentação. Vamos lá. O coeficiente de dilatação linear do material da coluna 1 é de 2,4 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Aqui. Coeficiente de dilatação linear. E o do material da coluna 2 é de 8 vezes 10 a menos 4 por grau Celsius. Pergunta: para que a plataforma permaneça na horizontal, seja qual for a variação de temperatura, os comprimentos iniciais das colunas 1 e 2 devem ser, respectivamente... Aí tem opção A. A opção A pulou aqui. A opção A veio para cima. Opção A, 2 e 4 metros. Opção B, opção E em diante. Beleza. Então temos aqui a nossa pergunta. Agora vamos raciocinar aqui. Para que essa plataforma continue sempre nivelada, independentemente de qual variação de temperatura seja, já que as colunas são de materiais diferentes e elas têm bases desniveladas, então elas precisam sempre crescer o mesmo, sempre ter a mesma variação no comprimento delas, correto? Se uma cresceu 1 metro, se ela dilatou 1 metro, a outra também tem que dilatar 1 metro. Então, a variação no comprimento delas tem que ser sempre a mesma, independentemente da variação de temperatura que seja, tá? E elas têm comprimentos iniciais diferentes, né? E coeficiente de dilatação linear também diferente. Então, como que a gente vai fazer isso, né? A pergunta é: qual é o comprimento inicial? Porque dependendo desse comprimento inicial, a variação delas vai ser a mesma, beleza? Por causa desse desnível das bases.
Então, eu preciso procurar a minha variação de dilatação, tá? Que é o quê? É o meu comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. E como que eu vou conseguir fazer isso? Que a plataforma fique sempre nivelada. A variação no comprimento delas tem que ser sempre o mesmo, ou seja, ΔL1 tem que ser igual ao ΔL2. Show? Então, vamos lá, vamos para o braço. ΔL1, quem é? L01 vezes variação de 1 vezes ΔT, que é igual ao L02 vezes a variação 2 vezes ΔT. Reparem que aqui a variação de temperatura será sempre a mesma. Então, eu já posso, já que eu tenho ΔT aqui e ΔT do outro lado, eu já posso simplificar. Show? Então, eu tenho L01 vezes meu coeficiente de dilatação linear do material 1 tem que ser igual ao L02 vezes o coeficiente de dilatação linear de 2. Galera, é aqui que começam os problemas. Como eu avisei lá no início da playlist, essa prova veio com muitos erros de conceito, erros de formulação da própria questão, talvez erros de digitação, eu acredito. E o que acontece nessa questão? Já quebrei cabeça aqui, já bati, já tentei fazer por vários valores, consegui até achar o gabarito, mas depois eu constatei que tinha um erro matemático, tá? Então, essa questão não dá para sair com os valores que tem expresso na questão. Porque eu precisaria, para essa questão chegar num resultado, que este coeficiente de dilatação aqui, ó, do material 1 fosse 24 vezes 10 a menos 4. Aí eu consigo fazer a operação com o outro coeficiente de dilatação, que é de 8 vezes 10 a menos 4. Beleza? Mas ainda tem alguma coisa que a gente consegue salvar. Por quê? Se as colunas elas têm um desnível inicial de 2 metros e elas têm que crescer sempre juntas, a diferença delas sempre será de 2 metros. Não importa que temperatura seja, não importa o quanto elas dilataram, sempre será de 2 metros a diferença. Então, eu tenho na opção A, pode ser? Pode ser, porque eu tenho 2 e 4. Beleza. Na opção B, pode ser? 2 e 3. Não, tem uma diferença de 1 metro. 1 e 4, pode ser? Não, tem uma diferença de 3. 1 e 2, pode ser? Também não. 1 e 3, pode ser? Pode ser, porque eu tenho uma diferença de 2 metros aqui, tá ok? Agora a gente pode verificar uma questão matemática também, para vocês verem a impossibilidade de resolver essa questão com os valores apresentados. Que é o quê? Se eu tenho um comprimento inicial de 1 que é menor que o comprimento inicial de 2, vou até colocar aqui em vermelho, ó, L01, ele é menor que L02, para que essa igualdade se mantenha, né, eu precisaria que os coeficientes, né, que o coeficiente de 1 aqui fosse maior que o coeficiente de 2. Para que isso seja verdade, para essa igualdade que seja verdadeira, o meu coeficiente de 1 deveria ser maior que o coeficiente 2, o que não é verdade, porque o coeficiente 1 é de 2,4 vezes 10 a menos 5,
E o coeficiente 2 é de 8 vezes 10 a menos 4, que é muito maior do que... Opa! Que é muito maior, deixa eu sair aqui. Que é muito maior do que o coeficiente do material 1. Ou seja, há uma impossibilidade matemática de resolver essa questão. Beleza, galera? Uma pena, porque é uma falta de respeito com o candidato que se preparou, tá ok? E a única coisa que dava para fazer aqui nessa questão era chutar entre letra A e letra E. E, por acaso, o gabarito dessa questão é aqui, opção ECO. Que eu acredito em um erro de digitação, porque se você jogar esse valor de 24 vezes 10 a menos 4, você chega na letra E, tá? Você chega nessa opção. Então, talvez aí um erro de digitação, o aluno, o candidato ali na hora, se ele tentasse forçar ali a barra e com um erro matemático de transformação, para transformar o 2,4 vezes 10 a menos 5 na mesma base, transformar em 10 elevado a menos 4, ele tivesse um erro matemático ali, ele transformasse dessa forma, virasse 24, consegue resolver, beleza? Mas que não é verdade, isso aqui é diferente. Se a gente fosse transformar na base 10 a menos 4, seria 0,24 e não 24, beleza? Então não sai, não dá para resolver essa questão e, infelizmente, mais uma aí que a FGV sacaneou o candidato nessa prova. Então, eu sei que não é justo, né? Eu sei que vocês não ficaram, quem fez a prova não ficou satisfeito, mas de qualquer forma, já deixa o seu like aí no vídeo e vamos embora aí para a próxima questão.